Tá? Começou a gravação, pessoal. Então, deixa eu iniciar aqui novamente. Todo mundo tá vendo a tela, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ops. Então, pessoal, acho que é o Fabrício agora. Opa. Então, vamos começar de novo. Cadê o Fabrício? Fabrício? Deixa eu pedir. O Fabrício pediu para entrar e. Ah, tá aí. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Esse começo aqui eu vou tirar da gravação, tá? Vocês não vão aparecer, não. Agora vai. Então, pessoal, como eu tinha pedido falar com vocês, hoje a gente vai falar sobre campo de vetores e sobre um conceito que é extremamente importante, que é o conceito de curvatura, tá? Curvatura de uma curva. Esse conceito de curvatura, ele permeia todo o estudo da geometria. Tá? Tudo, basicamente, se dá em função da curvatura. No nosso contexto, como a gente está estudando curvas planas, a gente só vai estudar um tipo de curvatura. Mas, por exemplo, no caso de uma curva no espaço, você tem duas curvaturas, né? Que é a curva, uma que a gente chama de curvatura e outra que a gente chama de torção. E quando você está lidando com objetos geométricos mais gerais, você tem outras noções de curvatura. Tá? Depois eu falo um pouco para vocês o que é isso. Então vamos começar com o campo de vetores. O campo de vetores, pessoal, como vocês têm aqui no desenho, se você tem uma curva, você tem aqui a curva, certo? Você definir um campo de vetores ao longo da curva é simplesmente você fazer uma escolha a cada ponto da curva, você associar um vetor, tá? Do jeito que está aqui no desenho, ok? Campo de vetores é isso. A cada ponto da curva, você tem uma escolha de um vetor, tá? A definição formal seria essa aqui. Um campo de vetores de classe CR, tá? Ele vai ter uma certa classe de diferenciabilidade. Ao longo de uma curva alfa, é uma aplicação X de I em R de classe CR. É simplesmente isso, é uma função que a cada ponto da curva associa um vetor. Então, isso aqui é um campo de vetores. E aqui a gente vai estar interessado em dois campos particulares, tá? Que é o chamado campo tangente e o campo normal. Então, aqui nesse primeiro exemplo, você tem aqui uma curva cuja parametrização, aqui está errado, tá? Aqui é x de t, y de t. Aqui não tem esse linha, tá? Deixa eu escrever aqui. Agora eu estou moderno. Vou escrever. Então, se você tem se você tem aqui uma curva alfa de t, com a parametrização x de t, y de t, quando você deriva, aqui a gente está supondo que essa curva aqui tem uma certa classe de diferenciabilidade CR, tá? A gente não vai se preocupar, a gente vai poder derivar quantas vezes quiser. Quando você deriva uma curva, a gente já sabe que a derivada é você derivar coordenada a coordenada. Então aqui fica x' de t, y' de t. Isso aqui, pessoal, então imagine que você tem aqui a sua curva alfa, aí você tem aqui num ponto t, alfa de t, esse aqui é o traço da curva, né, alfa. Esse camarada aqui, alfa', ele é esse aqui, ó, ele é esse vetor
Não está muito reto, mas vocês entenderam, né? Você tem aqui no ponto alfa de t, você tem aqui o vetor alfa' de t. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de vetor tangente, a gente já sabe disso, tá? E o campo que a cada t, esse campo que a cada valor t associa alfa' de t, é o chamado de campo tangente. Ok? Entendido? Alguma dúvida até agora? Não, né? Bom, pessoal, então a gente tem aqui o vetor tangente, é esse aqui. Tá? Uma observação importante, pessoal, é que o vetor tangente, esse campo tangente, ele tem uma classe de diferenciabilidade a menos que a curva original. Ó. No caso aqui, ó, a curva tem classe CR, ok? E o alfa' é um campo de classe CR menos 1. Ok? Sempre que você deriva, você perde 1 grau da classe de diferenciabilidade. É claro que se a curva for classe sem infinito, o campo é de classe sem infinito também. Esse aqui é o primeiro campo que a gente vai trabalhar hoje, é o campo tangente. Tá? Segundo campo, pessoal, dado uma curva, aqui de novo está errado, aqui é x, y, tá? Então, você tem uma curva a alfa, com essa parametrização, x de t, y de t. A gente define esse campo n aqui, se você defini-lo por menos y' de t, x' de t, ele também é um campo de classe CR-1, aqui. E esse campo, pessoal, ele tem uma propriedade especial, que é a seguinte. Vou voltar aqui para a nossa curva. A gente tem aqui o campo tangente, né? Esse campo N, pessoal, ele tem a propriedade que ele está aqui apontando para cá. Ó. Ele é perpendicular ao campo tangente. Esse N aqui é o chamado campo normal. Se cada T associa N de T, é o campo normal. Por que a gente chama ele de campo normal? Pelo seguinte, pessoal. Vamos relembrar como é que é a noção de produto interno lá no plano. Se você tem dois vetores U de coordenadas U1, U2 e um vetor V de coordenadas V1, V2, a gente define um produto escalar deles, e a notação que a gente usa é essa daqui. Isso aqui é o produto escalar ou produto interno, tá? Isso aqui é simplesmente você pegar o 1 e multiplicar com V1 e somar o 2 vezes V2. Ok? Esse aqui é o produto escalar. Pois bem, observe o seguinte, pessoal, que aqui, se você pegar o vetor tangente, que é o alfa', e fizer o produto escalar com o vetor normal, com o campo normal, n, ó, o alfa', daqui as coordenadas são x', y'. As coordenadas do n é menos y', x'. Quando você faz o produto escalar dos dois, o resultado é esse aqui, ó. Fica menos y' vezes x', mais x', y', que dá 0. Tá ok?
Lembrando, pessoal, que o produto escalar, se vocês lembrar da geometria analítica, esse camarada aqui, produto escalar de U por V, ele é dado pelo seguinte, ele é a norma do vetor U, norma do vetor vezes a norma do vetor V, vezes o cosseno do ângulo entre U e V, ok? Então, se U e V, em particular, se esse camarada for 1 e esse aqui também for 1, tiver comprimento 1, digamos, para ser mais preciso, o produto interno entre dois vetores mede exatamente o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Em particular, se esses vetores, se esse cosseno é zero, ou seja, se os vetores são perpendiculares, o produto escalar é zero. Tá? Sempre que o produto escalar de dois vetores for zero, ó, isso aqui é zero, na verdade vale o seguinte, o produto escalar de U e V é zero se somente se U é perpendicular a V. Aqui, claro, eu estou supondo que U e V são ambos diferentes de zero, tá? Ok? Então, a gente vai trabalhar com esses dois campos, o campo tangente e o campo normal. Por que eles são importantes, pessoal? Eles são importantes pelo seguinte, se você tem aqui uma curva, aí você tem aqui o vetor tangente e o vetor normal. Aqui você tem o vetor tangente e aqui o vetor normal. Em cada ponto da curva, como a gente sempre está trabalhando com curvas regulares, pessoal, vai acontecer o seguinte, em cada ponto da curva, a gente vai conseguir um par desse tipo aqui, um vetor tangente, vetor normal. E esses dois vetores vão ser linearmente independentes. Por quê? Porque eles são perpendiculares, tá? Em particular, pessoal, a gente consegue uma base para o espaço, para o plano em cada ponto da curva. Uma base no sentido lá da álgebra linear de todo vetor do plano se escrever como combinação linear de U e V. Isso vai ser importante daqui a pouco. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Não, também não. Beleza. Também não. Continuamos. Uma observação importante, pessoal, é que se você tem dois campos de vetores ao longo de uma curva, você pode definir a soma deles, e você define como soma de funções, ponto a ponto, e você pode definir, dado uma função, aqui I é o intervalo de definição da curva, tá? Se você tem uma função f de I em R, e x um campo ao longo da curva, alfa, f vezes x é um outro campo ao longo da curva, que é dado por f de t, x de t. Isso aqui, pessoal, tecnicamente, para nós não é importante, mas eu acho legal, pelo menos falar que as coisas existem. Essas duas propriedades aqui nos permitem dizer que o conjunto dos campos de vetores ao longo da curva alfa é o que a gente chama de módulo, tá? Ele é quase um espaço vetorial. Ele não é um espaço vetorial porque o conjunto das funções definidas em I, ele não é um corpo, tá? Não sei se algo que é uma noção que a gente vê mais à frente quando estuda estruturas algébricas, tá? Mas enfim, isso aqui tem uma certa estrutura que a gente vai só usar, a gente não vai se preocupar em nomear, mas acho legal vocês saberem que existem as coisas, tá? Que assim, quanto mais você estuda, pessoal, mais você percebe que as coisas que você estudou para trás vão se juntando. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com os conceitos porque não sabem para que servem, tá? Então, por exemplo, quando vocês forem fazer um curso de estruturas algébricas, vocês vão estudar grupo, vocês vão estudar anel, vão estudar
corpos. E vocês, para que serve isso? Isso serve para muita coisa. O conceito de grupo, em especial, ele é extremamente poderoso, é extremamente rico. Tá? Depois eu falo um pouquinho mais de grupos para vocês. Então, mas voltando aqui. Então, pessoal, se você tem aqui x, um campo ao longo da curva alfa, você pode definir a derivada dele, tá? Dessa forma aqui. Não tem nenhuma diferença da derivada de uma curva. Tá? Você tem essas relações aqui, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você tem uma função multiplicando um campo e você deriva, você faz a derivada de um produto, basicamente isso. E a mesma coisa acontece com campos, com produto escalar de dois campos, tá? Se você tem x escalar y, você deriva, o resultado dessa derivação aqui é o produto escalar da derivada de x por y, mais produto escalar de x pela derivada de y. Ok? Essa proposição aqui vai desempenhar um papel importante um pouco mais à frente. Ela é bem simples, é simplesmente essa terceira propriedade aqui, no caso em que esse produto escalar aqui é constante. A gente já sabe que a derivada de uma constante é zero. Então, se isso aqui é constante, a derivada dele é zero. Então, você tem que zero, derivada disso aqui, só que a derivada disso aqui por essa propriedade é isso. Quando você passa isso aqui para o outro lado, você tem o resultado. Tá? Mas mais importante que isso, a gente vai usar isso aqui. Essa noção aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Que é o seguinte, que se um campo X tem comprimento constante, então a derivada desse campo é um campo ao longo da curva e é perpendicular ao campo. Em particular, pessoal, vale o seguinte, lembra que a gente está trabalhando com curvas que são, lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Então, se você tem que alfa é uma curva PPCA, né, parametrizada pelo comprimento de arco, isso significa que a norma de alfa', a derivada, é igual a 1. Então, por esse corolário, a gente tem o seguinte, como esse camarada aqui é 1, o corolário diz o quê? Que o produto escalar de alfa', que é o campo, aqui no caso, alfa' faz às vezes do campo X, tá? Então, o produto escalar de alfa' com a derivada dele, ou seja, com alfa duas linhas, é zero. Ou seja, se você tem aqui uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, você pega aqui nesse ponto, você tem a derivada, alfa'. Para achar o vetor normal, basta derivar de novo. Então você tem o alfa, duas linhas. Isso aqui vai ser crucial na nossa discussão aqui por diante. Ok? Dúvidas? Se não, continuamos. Bom, pessoal, aqui, essas duas definições se dão pelo seguinte. Se você tem uma curva, dada uma curva qualquer, essa curva, obviamente, não necessariamente é parametrizada pelo comprimento de arco. A gente viu, no nosso último encontro, que se uma curva é regular, ou seja, se a derivada se o vetor derivada da curva, né, se a derivada da curva é diferente de zero em todo ponto, ela sempre admite uma reparametrização pelo comprimento de arco, tá? A gente já sabe isso, mas aqui é só para estabelecer uma notação, que se você tem uma curva parametrizada de classe CR, regular, tá? Lembrando, a gente sempre vai trabalhar com curvas regulares. Então, quando você deriva, isso aqui não necessariamente é 1. Essa norma aqui não necessariamente é 1, porque a curva não necessariamente é parametrizada pelo comprimento de arco. Tá? Mas, como ela é regular, a gente sabe que
esse camarada aqui, ele é diferente de zero. Então a gente pode definir esse vetor pelo comprimento dele. Sempre que você tem um vetor e divide esse vetor pelo comprimento dele, a gente tem um vetor unitário. Então, dado uma curva parametrizada regular, você sempre pode definir um vetor tangente unitário por essa expressão aqui. Se a curva já for parametrizada pelo comprimento de arco, esse denominador aqui, ele vai ser igual a 1, tá? No caso da curva ser parametrizada pelo comprimento de arco. Se ela não for, você usa essa expressão aqui, tá? Ok? Da mesma forma, tá? Esse campo aqui é chamado de campo tangente ou indicatriz. Eu sempre vou chamar de campo tangente, tá? Campo tangente unitário. Não vou chamar de indicatriz, não. Ok? E, uma vez que você tem esse campo tangente aqui, esse campo T, você define o campo normal simplesmente, ó, o campo normal, ele é obtido do campo tangente usando essa proposição aqui, ó. Cadê? Como ele é unitário, o comprimento dele é constante. Peraí, desculpa, aqui, no caso, para obter, desculpe, eu pensei em outra coisa. O campo normal, ele é obtido do campo tangente trocando a ordem das coordenadas. Ó, o que é x? O x está na primeira, passa para a segunda. O y está na segunda, passa para a primeira. Só que aqui você tem que colocar um sinal menos. Quando você faz o produto escalar deles dois, o resultado dá isso aqui, que é zero. Porque fica menos x' y' mais x' y'. Tá zero. E no denominador fica esse quadrado aqui. Então, ó, dado esse campo T e esse campo N, eles têm essa propriedade aqui, ó, o produto escalar dos dois é zero. Ok? A observação é exatamente isso. Que se a curva é regular, como a gente está trabalhando com curvas regulares, então sempre vale isso aqui. E se o alfa' é diferente de zero, você pode definir o campo T e o campo N. Ok? Então, para toda curva regular, esses dois vetores aqui, esses dois campos de vetores, melhor dizendo, o T e o N, estão bem definidos. Certo? Para finalizar essa sessão, a observação é que eu falei, que esse par de vetores aqui, T e N, eles formam uma base positiva do R2. O que é uma base positiva, pessoal? Uma base positiva é simplesmente uma base que você sai do vetor T. É o seguinte, você tem aqui o vetor T. Você diz que uma base é positiva se você, para ir do vetor T para o vetor N, você faz uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Tá? Basicamente isso. Ou seja, ela leva o 1, 0 no 0, 1. Se você pensar em termos de coordenadas, é isso. Ok? Aqui uma observação, pessoal, a gente não vai usar muito, mas isso aqui, quando a gente vai estudar geometria diferencial de curvas de superfícies, essa noção aqui é extremamente importante, que é a aplicação normal de Gauss. Eu vou só dizer o que é, não vai se deter muito nisso não. Aqui imagina o seguinte, você tem uma curva, a aplicação normal de Gauss de uma curva é simplesmente a imagem que o campo normal faz no círculo unitário. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você tem aqui uma curva, deixa eu fazer aqui. Você tem aqui a sua curva alfa, tá? Alfa. Aí você tem aqui em cada ponto, você tem vetores tangentes, tá? Tá? E vetor normal. Vetor normal aqui, normal aqui, normal aqui. Observe que em cada ponto você tem um tangente e você tem um normal.
Aí você pega aqui o círculo unitário. Como esse vetor normal aqui, ele tem norma 1, você tem aqui o T e o N, aqui o T e o N, aqui o T e N. Como esse camarada aqui tem comprimento 1, cada um deles, você pode pensar, você faz o transporte desse N para cá. Então ele vai corresponder a um certo vetor aqui, um certo ponto na esfera, no círculo unitário. Esse N aqui, você transporta, ele vai dar um certo, vai corresponder a um certo ponto aqui. Esse N vai corresponder a um certo camarada aqui. Quando você percorre aqui ao longo da curva, você tem aqui uma série de campos normais, tá? Aqui, aqui, ok? E esses campos normais, eles vão, quando você faz o transporte deles aqui para o círculo unitário, junta tudo, isso vai dar uma certa imagem aqui, vai dar um certo subconjunto aqui, ó. Digamos que você fez o transporte todos na curva e correspondeu a isso aqui que está em vermelho. Isso aqui que está em vermelho é o que a gente chama de imagem da aplicação normal de Gauss. Desculpe, que normal de Gauss. Ok? Essa imagem, pessoal, esse conceito de aplicação normal de Gauss é importante, porque muitas vezes você consegue, se você tem informações sobre essa imagem aqui, você tem informações sobre a geometria da sua superfície, ou da curva. Por exemplo, tem um resultado que diz que se a imagem da aplicação normal de Gauss é sobrejetiva, ou seja, se quando você percorre a curva toda, a imagem da aplicação normal se percorreu aqui o círculo todo, isso significa dizer que a sua curva, na verdade, ela é fechada. Tá? É um resultado clássico em geometria que se a aplicação normal de Gauss é sobrejetiva, a curva é fechada. No caso de superfícies, ela é compacta que diz que ela é homeomorfa à esfera. Tá? Mas é um contexto mais geral que a gente não vai ver aqui. Tá? Mas isso aqui, esse conceito aqui é importante porque ele dá muita informação a respeito da geometria da curva. No caso de curvas, é um pouco mais restritivo, porque a gente só tem duas dimensões, a curva só tem dimensão, não tem tanta coisa. Mas isso aqui em dimensão qualquer, isso aqui, o pessoal estuda isso até hoje, isso aqui, vez por outra, aparece, tem muitos resultados, o pessoal ainda estuda isso hoje, tá? Isso é pesquisa corrente em matemática, ainda hoje, estudo de propriedades da aplicação normal de Gauss, ok? E essa ideia aqui, claro, devido ao Gauss, tá? Pode fazer com um exemplo, ó. Você pega essa curva aqui, ó. Uma expressão bem esquisita, né? Ó, 3s mais 1, 2, elevado a 2 terços e tal. Não é uma expressão lá muito amigável. O traço dessa curva beta é esse aqui. E aí, quando você faz a conta, você deriva, acha o vetor tangente, acha o normal, né, ó. O que estava na primeira passa para a segunda, o que estava na segunda passa para a primeira com o sinal trocado. E a aplicação de Gauss, ó, dessa curva, observa aqui, ó. Você tem aqui os vetores normais, ó. Pá, tá,
Ok, ó. Cada ponto você tem aqui o campo de vetores normal. Óbvio, o meu desenho não ajuda muito, mas a imagem da aplicação de Gauss, ó, vai ser isso aqui, ó. Ó. Essa aplicação aqui é a aplicação normal de Gauss, e a imagem dessa aplicação aqui, ó, dá isso aqui. Ok? Então, essa camarada aqui dá muita informação pra gente, tá? A gente não vai estudá-la tanto, mas vocês já ficam sabendo que a aplicação normal de Gauss é extremamente importante. Agora vamos para curvatura, pessoal. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo até agora. Quando vocês leram essa 1.4, foi tudo ok? Alguém teve algum problema para entender algum exemplo, alguma coisa? Só nesse final aí de Gauss, que eu não tinha entendido muito bem, mas o professor explicou aí como é que funciona, agora eu compreendi. Tudo ok. Tranquilo, tranquilo. Então agora vamos para o conceito fundamental para a gente, pessoal. Na verdade, todo estudo que a gente vai fazer, querendo ou não, vai aparecer isso aqui que a gente chama de curvatura. Então, a gente vai tratar com uma curva alfa de classe CR. Primeiro a gente vai tratar o caso parametrizado pelo comprimento de arco, tá? Isso é muito comum em matemática, pessoal. Você quer estudar um certo conceito, você primeiro estuda o conceito sob determinadas condições que tornam o conceito mais simples de entender ou de fazer cálculos com ele. E depois, a partir do que você fez, você vai para uma situação mais geral. É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai começar tratando de curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Lembrando, como elas são parametrizadas pelo comprimento de arco, o vetor tangente vai ter norma 1. Ele vai ter norma constante igual a 1. Portanto, a derivada dele, o t', é perpendicular a ele. Observe o seguinte. Aqui é uma observação importante. Ó. Vou escrever aqui. Então, a gente está aqui com a nossa curva alfa. Alfa de t, tá? X de t, y de t. Está supondo que ela é... Ops, não... PPCA. PPCA. Ok? Como ela é regular... só um minuto, pessoal. Eu vou interromper aqui um momento. Só um minuto, pessoal, só para... Mas é o seguinte, a curva ela é parametrizada pelo comprimento de arco. Sendo assim, ela é pronto, voltamos. Como ela é parametrizada pelo comprimento de arco, esse vetor alfa' de t, ele não é nulo, tá? Aliás, ser regular significa isso. Como ela é parametrizada pelo comprimento de arco, significa que a norma de alfa' é 1. Só que alfa' eu estou chamando de t, ok? Que é aquele vetor t lá do começo, eu tinha falado. Observe o seguinte, a gente sabe que como ele tem norma 1, a derivada dele é perpendicular a ele. A gente já viu isso. Mas não significa que a derivada dele tenha norma 1, ok? O que a gente sabe é o seguinte, a derivada dele é perpendicular a ele. E a gente já sabe que o vetor t e o vetor n geram R2. Ou seja, todo o vetor do R2 se escreve como combinação linear de t e de n. Em particular, o t',
Em particular, vai acontecer isso aqui. O T', ele ele se escreve como sendo AT mais B, N. Ele se escreve como combinação linear do T e do N, certo? Só, pessoal, que a gente já sabe que ele é perpendicular a T. Se ele é perpendicular a T, significa dizer que ele não tem componente na direção de T, ou seja, esse termo aqui, ele é zero. Então, na verdade, o T', ele é um certo B vezes N, tá? Só que esse B, esse que eu chamei, esse coeficiente aqui que eu chamei de B, na verdade, bom, esse aqui, pessoal, vale para cada T, tá? Eu não coloquei o T aqui, vale para cada T. Eu devia até usar S, né, mas eu não gosto muito. Isso aqui vale para todo T. Então aqui, em vez de chamar de B, eu vou chamar isso aqui de K de S. S não, desculpe. Eu estou usando T, né? Então isso aqui seria K de T, N de T. E esse K aqui, isso equivale para todo ponto. Esse K aqui é o que a gente chama de curvatura. É a curvatura de alfa. Certo? Então, tem aqui, ó, esse K aqui, que ele chama de S, tá? Ele chama de S simplesmente para não confundir o T grande com o T pequeno, tá? Então, essa função, observe que isso aqui vale para todo S no intervalo I. Então, para todo S no intervalo I, você consegue associar um número K de S. Tá? Ok? Para todo S, você tem aqui o K de S. E essa função K aqui é o que a gente chama de curvatura da curva alfa. Bom, dessa igualdade aqui, já que T' é K de S, N de S, se você fizer o produto escalar de T' por N, produto escalar de N por N, já que N é unitário, é 1. Então, K de S é dada pelo produto escalar de T' por N, e, para aquela proporção anterior, é a mesma coisa que menos N''T. Você pode trocar as derivadas, você pode passar a derivada para o outro cara, a derivada está aqui, passa para cá, só que quando você passa para cá, você tem que compensar com o sinal. E isso aqui só é verdade porque o N tem norma 1, tá? Uma observação importante, pessoal, é que a curvatura, a classe de diferenciabilidade dela é sempre 2 vezes menor que a da curva, tá? Porque aqui aparece N e T'. O T já tem uma derivada, o T' tem 2 derivadas. Então você tem 2 derivadas a menos. Ok? Aí o módulo dessa função K de S, que ele chama de função curvatura, é uma medida da variação da direção de T. A gente vai já ver o significado da curvatura, tá? A gente vai já dar uma expressão, explicar um pouquinho melhor o que é a curvatura. Mas basicamente, pessoal, a curvatura, ela vai medir o seguinte, ela vai medir o quanto uma curva deixa... A curvatura num ponto, ela lhe dá a diferença, aquele ponto, entre a curva e a reta tangente à curva naquele ponto. Ela está, num certo sentido, medindo o quanto a curva deixa de ser uma reta. Ok? Os 2 exemplos mais simples que a gente tem são de uma reta, se a sua curva, como a aplicação é uma reta, ela não deixa de ser reta, então a curvatura é 0.
que é o que diz a proposição ponto 68. E no caso de um círculo, o círculo, pessoal, vai ter uma curvatura constante, e essa curvatura vai depender só do raio. Um círculo de raio R, a curvatura é uma coisa que depende do raio e só do raio. E como o raio, dado um círculo, o raio dele está fixado, a curvatura dele vai ser constante também. Tá? A gente vai já ver e eu vou falar um pouquinho mais. A proporção ponto 68, pessoal. Vocês tiveram alguma dúvida com ela? Mais ou menos. Aqui, pessoal, só uma observação aqui. Na verdade, ela está mal escrita no sentido de que tem uma coisa que não está legal aqui. É o seguinte. Então, a proporção diz o seguinte. A curvatura de uma curva é identicamente nula se o traço está contido numa reta. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a sua curva for uma reta, a curvatura é zero, e que se a curvatura é zero sempre, a sua curva é uma reta. É isso que está dizendo. Como é que você prova isso? Ele começa supondo que a curvatura é identicamente nula. Ok? Só que, como a curvatura é identicamente nula, a gente acabou de ver, o módulo dela é a norma do T', certo? Se a norma do T' é zero, aqui, se a norma de um vetor é zero, é porque o vetor é nulo, certo? Ou seja, o vetor T', ele é 0, 0. Ok? Só que quem é o T', pessoal? Vamos escrever aqui. A gente tem aqui, ó, alfa de S, ele é, digamos, x de S, y de S. O T de S, pessoal, que é alfa', estou supondo que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, então o T é exatamente, eu botei T, né? Na verdade aqui é S. Tá? Vou usar S mesmo para ficar a anotação do livro. E quem é esse aqui? É x' de S, y' de S. E o T' de S vai ser alfa duas linhas de S, que é x duas linhas de S, y duas linhas de S. Ora, pessoal, só que a gente acabou de ver que esse camarada aqui tem norma zero. Se ele tem norma zero, é porque ele é o vetor nulo. Ou seja, isso aqui é igual a zero. Zero. Ok? Aí por que aqui está esquisito aqui no livro? Porque, na verdade, pessoal, que você vai escrever isso aqui, só que em vez de alfa vai ser x e y. Quero dizer o seguinte. Ó, vai valer o seguinte, que x de S, pessoal. Ops, ficou meio esquisito aqui. Vou escrever de novo. X de S, pessoal, você pode escrever como sendo x de S0 mais a integral de S0 até S de x' de t dt. Isso aqui é só o teorema fundamental do cálculo, tá? Ó, a integral da derivada é você calcular aqui nos extremos a função. Se você precisar, da mesma forma, y de S se escreve como sendo y de S0 mais integral de S0 até S y' de t dt. Qual? Isso aqui, na verdade, ele escreveu, os autores pegaram essas duas informações aqui, S e S,
e condensaram nisso daqui. Tá? Ok? Só que observa o seguinte, ó. Só que o t, ele está dizendo que esse vetor aqui é um vetor constante. Está chamando de... Vou chamar isso aqui de x0. Então, isso aqui seria igual a x de S0 mais um certo x0 S menos S0. Isso aqui é y de S0 y0 S menos S0. Onde eu tô chamando de x0 e y0 isso aqui, tá? Isso aqui eu tô chamando de x0. Que eles são constantes, tá? Se esse camarada, se a derivada desse cara é zero, é porque esse cara aqui é constante. Esse vetor aqui é constante. Ou seja, o x' de S é x0 para todo S, e o y' de S é y0 para todo S. É isso que está dito aqui. Tá? Porque aqui ele tinha que ter escrito x e y, em vez de S, em vez de alfa e v. Ok? Então, qual a conclusão? A gente concluiu, ó. A gente concluiu o quê? A gente concluiu que as coordenadas da curva alfa, então a gente chegou que alfa de S, ele é igual a quê? Ele é um certo, vou colocar x0 minúsculo, tá? Ele é x0 mais x0 S menos S0 y0 mais y0 S menos S0. Isso aqui, pessoal, é exatamente a parametrização de uma reta. Ok? Isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Ok? Isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Ok? Então, se a curvatura é zero, a sua curva, o traço dela está contido numa reta. E é claro que se a curva está uma reta, ela é dessa forma, quando você deriva duas vezes, você obtém o resultado. Se a sua curva é dessa forma, com o V0 de norma 1, quando você deriva uma vez, vai dar só V0, o T de S vai dar V0, quando você derivar a segunda vez, desse aqui, dá o T', portanto, curvatura. Como o K é a norma de T', se o T' é zero, o K é zero. Ok? Alguma dúvida nessa proposição, pessoal? Agora tá ok. Ótimo. Ok, então vamos lá, pessoal. Bom, aqui, o que ele vai fazer agora? Estudar a variação no campo N. O que é que isso quer dizer? Observe o seguinte, pessoal. Como a gente tinha lá aqui, dada a nossa curva alfa, dada aqui a curva alfa de S, você tem esse aqui, x de S, y de S. Então, o T de S é x' de S, y de S, e o N de S menos y' de S, x' de S. E a gente sabe, e a gente já sabe que T' de S é K de S, N de S. Ok? Aqui tem um termo aqui dividindo, tá? Eu estou supondo que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, tem um termo aqui dividindo, beleza? Aí, o que é que vai fazer? A norma do NS é 1. Então, quando você deriva o N, a derivada dele, deixa eu escrever aqui,
A norma do N é 1. Então a gente já sabe que o N' é perpendicular a N. Isso implica, pessoal, em particular, que o N' ele é paralelo ao T. O T é perpendicular a N. N' também é perpendicular a N. E como a gente está no plano, não tem jeito, isso aqui tem que ser A vezes T. Ok? E quando você fizer o produto de... quando você fizer o produto disso aqui por T, se você fizer aqui T, N', isso aqui dá A, T, T, que é o A. Só que isso aqui, pessoal, produto escalar de T por N' é menos a curvatura. Que é exatamente o que está aqui, ó. Equação 1.7, isso aqui. Então, ó, na verdade vale isso, ó. T' interno N é menos N' interno T. Então esse A aqui, esse termo aqui, ó, na verdade ele é menos a curvatura. Ok? É só o que está aqui, tá? Só isso aqui que eu escrevi, exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso que eu escrevi. Então você tem que N' é menos Y duas linhas, X duas linhas, que é menos K de S, X', Y', isso aqui. E aí a gente tem o que a gente chama de equações de Frenet. As equações de Frenet simplesmente relacionam T e N via a curvatura. Tá? Ou seja, você consegue aqui duas equações diferenciais envolvendo o campo tangente e o campo normal e a curvatura. E as derivadas do tangente normal. São essas equações aqui, pessoal, que a gente vai ver próxima semana, que permitem enunciar o teorema fundamental das curvas planas. Tá? A gente vai usar um resultado de equações diferenciais, a gente vai só usar, eu não vou provar. Mas isso aqui, pessoal, é o que permite caracterizar uma curva no plano. Tá? Adiantando um pouco, dado uma função, se você tem uma função diferenciável e um vetor no plano, você sempre consegue uma curva passando por aquele vetor, tendo aquele vetor tangente e com aquela curvatura. Basicamente isso. Ou seja, você sempre pode prescrever, a gente chama de prescrever, curvatura numa curva. Certo? Imagina uma função que você quiser. Basta que ela tenha uma certa classe de diferenciabilidade. Aí você escolhe um ponto e um vetor nesse ponto. Um vetor unitário. Então você sempre consegue uma curva passando por esse ponto com esse vetor, velocidade, com aquela curvatura. Tá? Esse problema para curvas ele está resolvido, não tem mais o que fazer. O problema de prescrição de curvatura, pessoal, é um problema extremamente difícil em dimensões mais altas. Você tem muitos resultados nessa direção, mas ainda hoje é uma coisa que se estuda também. Você prescrever curvatura com uma certa condição do ambiente, onde você está, enfim, alguma condição geométrica que você queira que apareça, mas o problema de prescrição da curvatura é a área de pesquisa em matemática ainda hoje também. Tá? A gente vai falar mais dessas equações aqui próxima semana. E aqui, pessoal, a gente já está terminando. Tudo que a gente fez até agora foi para curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Tá? Mas a gente não precisa fazer isso. Tudo bem que a gente já sabe que a gente sempre pode tomar curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Ocorre que, às vezes, você está, dependendo da situação, você está estudando um certo problema, e você está fazendo a modelagem do seu problema, e na modelagem aparece uma curva com uma certa expressão, uma certa parametrização. Pode acontecer, pessoal, essa curva é regular e tudo direitinho,
Só que pode acontecer de você não conseguir reparametrizar, não conseguir no seguinte sentido, de você achar aquela função h que dá a reparametrização, tá? Muitas vezes isso acontece. A curva é reparametrizável, mas você fazer a conta mesmo é meio impraticável. Às vezes é muito difícil você achar essa função, tá? Então, às vezes é bom você ter o resultado no caso mais geral. É o que a gente tem aqui. Eu vou comentar rapidamente aqui esse teorema, que ele diz o seguinte. Primeira definição, desculpe. Se você tem alfa, uma curva parametrizada regular, ou seja, uma curva que o vetor tangente não se anula. E você pega beta, a reparametrização dela, pelo comprimento de arco. A gente definiu curvatura para curvas desse tipo aqui, do tipo da beta, parametrizadas pelo comprimento de arco. Como é que a gente define para alfa, para a curva original? Bom, você define da seguinte forma. Você define a curvatura num ponto T como sendo a curvatura da reparametrização no ponto correspondente, no ponto J correspondente, tá? É porque aqui lembra, você está aqui com a curva alfa de T e beta de S é alfa bola H de S, onde essa função H aqui é o que a gente chama de reparametrização. Ok? Só que por vezes achar essa função aqui, ela existe, tá? Com uma curva alfa regular, ela existe, essa função H aqui existe, só que às vezes calculá-la é muito difícil. Então, para definir a curvatura da curva, você faz isso aqui, ó. Você diz que a curvatura num ponto, a curvatura da alfa no ponto T, esse ponto T aqui, para cada T, vai corresponder a um certo H de S. Então, você diz que a curvatura de alfa no ponto T é beta, vai ser a mesma curvatura de beta de S, onde S se relaciona com T por isso aqui. Só isso que está dito, tá? E o teorema dá uma expressão para a curvatura de uma curva qualquer. Você tem aqui uma curva parametrizada por x, t, y de t, a curvatura dela é dada por isso aqui. A demonstração é simples, tá? Só para... Como é que é isso aqui? Então você tem aqui a sua curva beta, você tem aqui a sua curva alfa, dada por x, t, y de t, a parametrização, e beta. A curva beta depende de um parâmetro S, só que o S depende de t. Tá? Então, quando você calcula aqui a derivada do alfa, isso aqui dá x', y', isso aqui é alfa', isso aqui é ok. Nessa derivada aqui, pessoal, a gente vai estar usando a regra da cadeia. Ó. Isso aqui é uma composição de duas funções. Então, isso aqui é a derivada do beta com relação a S, vezes a derivada do S com relação a t, que está escrevendo como sendo S'. Se você derivar duas vezes, aqui dá x duas linhas, y duas linhas, alfa duas linhas. Aqui é um produto, certo? Então aqui você vai usar a derivada do produto. Então fica a derivada segunda de beta com relação a S, vezes a derivada de beta com relação a S, porque aqui acontece o seguinte, ó, essa derivada aqui, esse beta aqui depende de S, que depende de T. Então quando você fizer a derivada segunda, vai ficar D2 beta ds2 vezes S' da derivada disso aqui, vezes S' que já aparecia aqui. Por isso que aparece S' ao quadrado. Mais esse vezes a derivada desse. Aparece aqui. Ok? Aqui é só a regra da cadeia. E aqui, a curvatura é T' vezes N. Tá aqui. Esse aqui é o T', tá? E usando essa expressão aqui, você tem o seguinte, ó. Alfa duas linhas interno N. Tá aqui, alfa duas linhas. Você faz isso aqui interno N, ó. Você vai obter exatamente isso aqui. Aqui, observe o seguinte, que a norma do alfa' é a norma do S'. Por isso que aparece esse camarada aqui. Ok?
E que termina de fazer a conta, não tem nada demais. Se vocês tiverem algum problema de entender essa conta, pessoal, Sim, um probleminha aí. qual foi, Fabrício? Eu no começo não tinha entendido muito bem, mas depois que eu Ó, fui olhando devagarzinho, comecei a então, entender que era vamos lá. derivando, né? Da regra da cadeia, mas Tá, faltou vamos lá. aquele entender direitinho, né? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó. É porque é o seguinte, ó. Essa derivada aqui, ó. Esse aqui, eu vou escrever, isso aqui é d beta ds. Só que o beta, pessoal, ele depende de S que depende de T, tá? Vezes. Só estou reescrevendo. Eu estou reescrevendo isso daqui só colocando a incógnita aqui dentro. Quando você deriva a segunda vez, pessoal, aqui vai ficar D2 beta DS2. Só que você tem que usar a regra da cadeia para isso aqui, ó. E a derivada disso vezes a derivada de dentro. Então fica D2 beta DS2 vezes S' de T. Isso aqui é a derivada desse camarada aqui, ó. Aí vezes esse outro S' de T. Isso aqui não é um produto de duas coisas? Derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Tá? Só que a derivada de beta. Eu estou fazendo o seguinte, pessoal. Estou calculando isso aqui, ó. DDS de d beta ds. Então, esse aqui é D2 beta ds2 vezes S'. Derivada desse aqui, ó. Derivada desse aqui dá isso. Aí vezes S' fica S' ao quadrado. Mais, isso aqui é um produto, né? Agora fica a derivada desse vezes a derivada do S', que é as duas linhas. Ok? Entendido? Ah, agora tá ok, viu? Aqui é só a definição, ó. A curvatura é T', tá? Isso aqui é o T'. A curvatura é T' vezes N. E aí, se você fizer alfa duas linhas interno N, ó, isso aqui não é alfa duas linhas? Alfa duas linhas é igual a essa aqui. Então, ó, alfa duas linhas interno N vai dar o quê? Vai dar isso aqui, ó. D2 beta ds2 S' quadrado d beta ds S duas linhas, que é T, né? N, tá? Só isso que ele está fazendo, ó. Essa conta aqui é isso que eu escrevi muito ruim aqui. Aí, ó, só que o S', pessoal, se você calcular a norma aqui, ó, norma disso, norma disso. Só que esse camarada aqui é 1. Então a norma do alfa' é a norma do S'. Então por isso que fica norma do alfa' ao quadrado. Essa norma do alfa' ao quadrado é daqui, ó. Tá? Então fica D2 beta N, só que D2 beta N é K, é a curvatura. Ó, D2 beta N é a curvatura. Então fica aqui norma de alfa' ao quadrado vezes a curvatura. Isso aqui dá zero, pessoal, porque aqui é o tangente interno normal. Então esse termo aqui é todo igual a zero. Tá? Aí usando 1.12, quem aqui é D2 beta? DS2. Deixa eu apagar aqui. Tá bem. Então, ó.
Observa o seguinte, ó. Ó. Então aqui é 0, ok? Cadê o que eu ia falar? Tudo bem. Então, ó, alfa duas linhas N é exatamente ó, isso aqui, ó, D2 beta, pessoal. D2 beta DS2 parece aqui é exatamente o que está aqui, ó, alfa linha N, sobre a norma de alfa ao quadrado, tá? Ok? Tudo bem, usando isso aqui temos isso, a curvatura vai ser isso aqui. Porque isso aqui é a curvatura, ó. Deixa eu escrever, deixa eu dizer de novo aqui, que acho que foi meio confuso para vocês. Ó, essa parte aqui é 0, ok? Vou escrever aqui, ó. Vou escrever tudo isso aqui de lado. Então você tem aqui, ó, alfa duas linhas N é norma de alfa linha quadrado. Eu não estou colocando T, tá? Vezes D2 beta DS2 N. D2 beta DS2 N. Só fiz reescrever isso aqui, tá? Peguei isso aqui, ó. E reescrevi aqui, ok? Só que isso aqui, pessoal, D2 beta N, quem é? É a curvatura. Isso aqui é K. K de T, né? No caso, K de S de T. Então, ó, você tem que isso aqui é isso vezes a curvatura. Portanto, K de S de T é alfa duas linhas N sobre, que é o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Só que o N, é o que ele vai fazer agora. Ele pega o N e escreve como sendo, essa aqui é a expressão do N. A gente já sabe que o N é dado por isso aqui. E o alfa duas linhas a gente sabe quem é e substitui. Né, ó. Lembra que o alfa duas linhas, ele é x duas linhas, y duas linhas, e o N é menos y linha, x linha dividido por aquela raiz aqui das coisas. Aqui ele só substitui, tá? Ok? Entendido? Ficou meio bagunçado, né? Mas... Alguém não entendeu ainda, pessoal? Deu certo. Entendi. Certo? É só que é mais organizado, porque às vezes você tem que estar puxando cor de um lado para o outro, mas a conta é bem simples, tá? Assim, não tem nenhum algebrismo maluco, não. É mais questão de costume mesmo. Ok? Então, o que é que a gente tem que guardar? Que dado uma curva, a curvatura dela tem essa expressão aqui, tá? E eu ia até fazer para vocês, mas dado o adiantado da hora, eu acabei falando mais, eu vou deixar como exercício para vocês tentarem, vocês calcularem a curvatura dessas duas curvas aqui, ó. Curva alfa de t. Aliás, eu vou fazer, eu quero que vocês calculem dessa daqui, ó, t, f de t. Aliás, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, imagine, ou seja, isso aqui é um gráfico. Ok? Essa curva aqui não é parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Se você fizer a conta, alfa de t, ops, isso aqui dá, isso aqui é 1 f de t, ok? E o alfa duas linhas de t é 0,
F, duas linhas de T. Portanto, pessoal, essa fórmulazinha nos diz o seguinte, que a curvatura de um gráfico é dada pela seguinte expressão. É 1 vezes F duas linhas de T, né? Porque a expressão ela é dada pelo quê? Ó? Ela é x' y duas linhas. No caso aqui o x' é 1, o y duas linhas é derivada segunda da F. Menos, aí fica x duas linhas que é 0, vezes y' que é F' de T. Isso aqui dividido por x' ao quadrado mais y' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Isso aqui dá 0, então dá F duas linhas de T sobre 1 mais F' de T quadrado, 3 meios. Ok? Então isso aqui é a curvatura de um gráfico, do gráfico de uma função f. Em particular, pessoal, se você pegar, por exemplo, uma parábola, né, a gente sabe que você pega aqui f de t igual a t ao quadrado. Aquela parábolazinha que a gente conhece lá, desde sempre, equação de segundo grau. Ó. Vamos calcular a curvatura disso aqui. Curvatura desse gráfico, pessoal, vai ser a derivada primeira da f é 2t, a derivada segunda é 2, dividido por 1 mais derivada é 2t, 2t ao quadrado dá 4t ao quadrado, tudo isso elevado a 3. É isso. Então a curvatura de uma parábola, pessoal, num ponto t, da parábola t ao quadrado, num ponto t, é dada por isso aqui. E acontece um negócio curioso. Quando o t vai para infinito, o que é que acontece com isso aqui? Isso aqui vai para 0. T para infinito. Ou seja, você tem uma parábola, essa parábola aqui, quando o t vai para infinito, ela está cada vez se aproximando mais de uma reta. Ela nunca chega a ser uma reta, claro, mas ela cada vez se aproxima mais de uma reta. Tá? Ok? Que mais? Eu vou deixar para vocês tentarem. Eu quero que vocês calculem o seguinte. Eu quero que vocês calculem a curvatura do círculo de duas maneiras diferentes. Eu quero que vocês calculem a curvatura desse círculo aqui, do círculo de raio R cosseno de t sobre R. Calcular a curvatura desse círculo. Observe o seguinte, que esse círculo aqui, pessoal, ele é um círculo de raio R, centrado na origem. Tá? Então você tem aqui, ó. Tá? E ele já está parametrizado pelo comprimento de arco. Tá? Se vocês olharem um pouco anteriormente no livro, vocês vão ver que ele faz essa reparametrização aqui. Se você tira esse R aqui, você tem um círculo de raio R que não está parametrizado pelo comprimento de arco. Você reparametriza e dá essa expressão aqui. E eu quero que vocês calculem a curvatura desse círculo aqui. Dele sem estar reparametrizado. Tá? Na verdade, se você fizer essa conta aqui, já adiantando para vocês, as duas, como é de se esperar, as duas curvaturas vão dar
1 sobre R. Quero que vocês verifiquem, na verdade eu quero que vocês verifiquem que a curvatura desse círculo, tanto esse aqui é PPCA, e esse aqui não é. Ambas as curvaturas são. Ou seja, pessoal, quanto menor o círculo, mais curvado ele é. Tá? Isso aqui, pessoal, explica, por exemplo, se você pegar o raio da Terra, é da ordem de 6.400 quilômetros, eu acho. Se não me engano, é o raio da Terra é da ordem de 6.400 quilômetros. Tá? No caso de uma esfera, dimensão 2, a curvatura é 1 sobre r ao quadrado. Pior ainda. Mas imagine um círculo de raio 6.400 quilômetros. A curvatura dele, pessoal, é 1 dividido por isso aqui. Que é bem pequeno. Isso aqui é... Eu não tenho um calculador aqui perto, mas... O que eu posso dizer para vocês com certeza é que isso aqui é muito menor que 1. Isso aqui é bem pequeno, certo? Ei, Jobs. Oi. Por isso que a gente não percebe, né, a curvatura da Terra, porque Exatamente. Para você perceber a curvatura da Terra, você tem que ir muito alto. Se você tá sobre a superfície da Terra, você não percebe, porque é tão pequeno o valor que, certo? Que ela é praticamente plana. Na verdade, essa noção que a gente usa para estudar geometria em dimensões mais altas é você trabalhar superfícies como sendo pedaços de planos. Você cola esses pedaços. Tem uma maneira específica de fazer isso, tem uma maneira rigorosa de fazer isso. Tá? Mas é por isso que a gente não percebe, tá? Que a Terra tem curvatura, porque ela é muito pequena. Né? Ok? Então, tentem fazer... Não é uma conta difícil. Tá? Essa aqui, pessoal, essa curva aqui ela não está parametrizada pelo comprimento de arco, é só usar a fórmula que a gente acabou de ver. Só usar essa fórmula aqui. E no caso que ela é parametrizada pelo comprimento de arco, é só fazer aquele produto, achar o vetor tangente e o normal, unitário, né, e fazer o produto interno. Vocês vão achar a mesma coisa. Tá? Vocês tentam fazer e próxima semana a gente vê. Aqui, pessoal, ele faz uma observação nessa proposição que, sim, eu não vou nem comentar a demonstração, é só dizer rapidamente o que é que significa. A proposição está dizendo o seguinte: se você tem uma curva, a curvatura dela não muda se você rotacionar a curva ou se você transladar, ok? Se você pega uma curva, você está fazendo o que a gente chama de movimento rígido. Você está transladando a curva, ela não muda a curvatura. E se você roda a curva, você gira todos os pontos pelo mesmo ângulo, a curvatura também não muda. Tá? É só isso que ele está dizendo. Agora, pessoal, vamos para... Aqui ele faz outro exemplo aqui de... Pega essa curva. Essa curva aqui é um arco de círculo, tá? Basta você fazer aqui o t igual a seno, por exemplo, e você vai ter uma expressão aqui, ó. O traço dessa curva, isso aqui, ó. Aparentemente você acha, não, isso aqui é qualquer coisa, né? Mas não é. Traço de círculo. Tá? E esse aqui é bem esquisito, né? Porque aqui, ok, você tem, ó, uma coisa importante, pessoal. Como vocês vão perceber, vocês vão calcular isso aqui, ó. O círculo de raio R, o raio está fixado, certo? Como a curvatura é 1 sobre R, significa, pessoal, que a curvatura é constante. Tá? A mesma coisa vale para uma reta. Uma reta tem curvatura 0. Um círculo de raio 1 tem curvatura 1. Tá? E vai existir uma curva de curvatura menos 1, tá? Isso aí, pessoal, é o que a gente chama, em geometria diferencial, de formas espaciais. Tá? Que em dimensão mais alta, tá? Em dimensão
no caso de curvas, a gente nem trata muito disso. Mas em geometria diferencial de superfícies, por exemplo, você tem essas formas espaciais, ou formas espaciais, no sentido de que toda superfície que tem curvatura constante tem que ser, vamos dizer assim, uma manipulação de um desses três, ou de um plano, ou de uma esfera, ou do espaço hiperbólico. Tá. Depois eu falo melhor para vocês. Mas esses espaços de curvatura constante têm um papel essencial dentro da geometria diferencial. Tá? Tem um papel essencial mesmo. Ok? Então, no caso aqui, ó, um círculo ele tem curvatura constante. Nesse caso aqui, ele tem curvatura constante igual a 1, ó. Aqui é um arco de círculo, mas a curvatura também é constante. Ó. Um círculo, curvatura constante. Ele pega essa outra curva aqui. Observe que à medida que esse negócio vai ficando cada vez mais espiralado, a curvatura vai aumentando cada vez mais. Ó. A curvatura, ó, ele pega essa expressão aqui, calcula o tangente, calcula o normal, faz o produto interno dos dois. Então, ó, você obtém então, observa, uma função relativamente simples, pessoal. A função S ao cubo. Função cubo. Olha como é a curva que tem isso aqui como curvatura. Ó. Ela vem e começa a espiralar, espiralar, cada vez mais. Ok? E observa o seguinte, é importante, aqui a curvatura é positiva. Curvatura aqui é positiva. E aqui, ó, ela vem espiralando. Nesse caso aqui, a curvatura é negativa. Tá aqui, ó. Se o S é positivo, isso aqui é positivo. Se o S é negativo, isso aqui é negativo. Aqui ele vai fazer a expressão em coordenadas polares. Eu não vou me deter nisso, porque agora eu quero falar rapidamente da interpretação geométrica da curvatura. Tá. Ok, pessoal? Alguma pergunta até agora? Por enquanto, não. Beleza. Então vamos lá. Para a gente encerrar por hoje, vamos falar um pouquinho do que é essa curvatura. O que é que significa uma curvatura ser positiva? Basicamente, pessoal, significa o seguinte, que se você tem aqui a sua curva, aí você tem aqui o vetor tangente. Dizer que a curvatura é positiva nesse ponto significa dizer o seguinte, você tem aqui o tangente, aí você vai ter aqui o normal, nesse caso aqui o normal vai apontar para dentro da curva. Dizer que a curvatura é positiva significa dizer que numa vizinhança desse ponto aqui, o traço da curva está no semiplano determinado pela reta tangente, né, pela reta diretora do tangente, e do lado para que aponta o vetor normal. Se a curvatura é negativa, que é esse caso aqui você tem aqui o tangente, aí você tem o normal, esse aqui é o tangente, que é o normal, então você tem aqui menos normal. Então, quando a curvatura é negativa, a curva está no semiplano dado pela direção de menos normal. Aí ele faz uma conta, pessoal, para provar isso aqui. Essa conta aqui, ele define essa função. Eu não vou fazer os detalhes disso aqui, não. Só explicar. Quero que vocês deem mais. Eu vou explicar, eu quero que vocês leiam de novo. E aí, na quarta-feira, eu comento melhor com vocês. Mas aqui, essa função, pessoal, está medindo o seguinte. Ó, ele pega essa função f de s.
Ó, dizer que isso que eu acabei de dizer, que se a curvatura é positiva para todo S suficientemente próximo de S0, o traço da curva está no semiplano determinado pela tangente e para o lado em que há ponto normal, para provar isso ele vai pegar essa função, alfa de S menos S, alfa de S0, N0. O que é isso aqui, pessoal? Que você fica expondo? Quem é essa função? O que é que essa função faz? Vou mostrar aqui para vocês o que é que essa função faz. Essa função faz o seguinte, pessoal. Então, você está aqui com a sua curva, eu vou escrever a função de novo, a função é f de s, é alfa de s menos alfa de S0, N, S0. Então você está aqui com sua origem, seu sistema cartesiano aqui, aí você tem aqui a curva alfa. Aí você tem aqui o tangente, aqui é alfa de S0. Você tem aqui o N de S0. Aí você pega aqui um ponto alfa. Alfa menos alfa de S0, pessoal, esse pedaço aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio esquisito. Tá, então, deixa eu fazer aqui. Tá aqui o alfa de... Não, foi mais fácil. Tá aqui o alfa de S. Alfa de S menos alfa de S0, pessoal, esse vetor aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, vermelho. Ok? E o N de S0 está aqui. Então, essa função, pessoal, ela mede, como ele é um produto interno, a menos do o N aqui tem comprimento 1, tá? A gente vai sempre supor que o normal tem comprimento 1. Então, a menos de um fator de correção que é dado pelo comprimento desse vetor aqui, essa função f de s, ela mede o cosseno desse ângulo. Tá? Okay? Então, essa função f de s, que, assim, se você for pegar para a definição, isso aqui é quem? É a norma de alfa de S menos alfa de S0, norma de N S0, né? Cosseno do ângulo entre eles. Esse camarada aqui é 1, tá? Então, isso aqui é a norma desse vetor vezes cosseno de θ. Então, a menos desse fator aqui, isso aqui mede, essa função, ela dá uma medida para esse ângulo aqui, para o cosseno desse ângulo. Okay? Então, se a curvatura for positiva, aí ele vai fazer a continha aqui, ó. Quero que vocês leiam isso aqui de novo, mas calma. Agora, sabendo o que é que significa essa interpretação, mas é basicamente o seguinte, ó. Ele pega essa função aqui. Se você calcular essa função no S0, ela é zero, né? Porque vai zerar esse termo aqui, que fica alfa de S0 menos alfa de S0. E se você calcular a derivada dessa função, pessoal, f' de S, derivada geral. Isso aqui dá o quê? Lembra que isso aqui é o produto escalar de dois vetores. Então, isso aqui é a derivada de um produto. Só que esse camarada aqui está fixo, tá? O S0 está fixo. Então, f' de S é simplesmente alfa' de S, derivada desse aqui é zero, N de S0. Derivada dessa função dá só isso. Por quê? Porque a outra parte, que seria mais esse camarada vezes a derivada desse, é zero, porque esse aqui é constante, a derivada é zero. Se você calcular f' de S0, dá alfa' de S0, interna S0, que dá zero, porque esse aqui é tangente, esse aqui é normal. Então, ó, f' de S0 é zero por causa disso.
E se você calcular a segunda derivada, você vai obter exatamente a curvatura. Tá? Aí a conta eu vou... Ok? Então, façam essa conta, veja se vocês conseguem fazer. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, é só você lembrar lá do cálculo 1, tem um negócio chamado o teste da derivada segunda, que ele diz basicamente o seguinte, que se você tem uma função que se anula num determinado ponto, a derivada primeira é zero, esse caso aqui, ó, f' é zero, e a derivada segunda é positiva, então a função vai ter um mínimo, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem uma função, se f' de S0 é zero, você diz que S0 é um ponto crítico, tá? Se f' de zero, se f' de S0 é zero, e f duas linhas de S0 é negativo, isso implica que S0 é ponto de máxima. Tá? Oh, desculpe. Ah, tá, porque aqui... se a derivada for negativa, é ponto de máximo. Se a derivada, se f' de S for zero, e f duas linhas de S for positivo, S0 é ponto de mínimo, que é a situação que a gente tem aqui, ó. F' é zero, F duas linhas, a gente está supondo aqui, pessoal, inicialmente que a derivada, que a curvatura é positiva, tá? Então F duas linhas é a curvatura positiva, então esse ponto aqui é mínimo. Ora, se a então a gente está dizendo o seguinte, a função f em zero é zero, e S0 ela é zero, e S0 é ponto de mínimo. Ora, se o menor valor da função, isso aqui numa vizinhança do, isso aqui tudo vale numa vizinhança de S0. Tá? Essa vizinhança aqui é dada pelo teste da derivada segunda lá do cálculo. Ora, pessoal, se você tem uma função que tem um mínimo local num ponto onde ela é zero, significa dizer que ela é positiva numa vizinhança desse ponto, né? Porque se ela fosse negativa, esse ponto não seria de mínimo, porque teria um menor que ele. E você faz uma análise similar no caso da curvatura ser negativa. Ok? Isso aqui é a interpretação geométrica, tá? Você tem essa coisa de você de estar no mesmo semiplano, o sinal da curvatura diz em que lado do semiplano determinado pela reta tangente o traço da curva está. Ok? Entendido, pessoal? Beleza. Ok. Então agora vamos para uma interpretação, pronta interpretação da curvatura. Isso aqui é... Aqui, pessoal, ele vai fazer o seguinte. Eles vão fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui, pessoal, a próxima interpretação que a gente vai dar é basicamente o seguinte. É que a gente vai comparar a curvatura, a gente vai considerar esse camarada aqui. Nessa definição 1.78, esse P de R aqui, pessoal, isso aqui, para cada R, se a cada R você associa um camarada desse aqui, isso aqui é simplesmente uma reta
é uma reta passando por alfa de S0 na direção do N de S0. Ok? O que é isso aqui, pessoal? Você está aqui no curva, você tem aqui o tangente, T, normal, digamos que o normal esteja apontando para cá. Esse P de R, pessoal, isso aqui é num ponto alfa de S0, tá? Você tem a reta, isso aqui é um vetor, N é um vetor, então você tem aqui uma reta passando, certo? Esse P de R aqui é simplesmente, a partir desse ponto, você escolher um ponto R, um ponto P de R aqui. Ok? É claro, esse ponto pode estar desse lado ou pode estar desse. Depende do R, né? Se o R for positivo, você está nessa orientação aqui. Se o R for negativo, está para cá. Mas isso aqui é simplesmente uma escolha. Você escolheu um ponto nessa reta aqui. Ok? Então, aqui o alfa, vai ser aqui o N, tá? E aí, uma vez que você escolhe esse ponto, você escolheu aqui esse ponto PR, você tem esse segmento aqui de tamanho R, você considera o círculo. Você pega aqui o círculo de centro PR e raio R. Ok? A interpretação que ele vai dar, pessoal, é simplesmente você comparar a curvatura da curva com a curvatura do círculo. Ele vai dar uma condição para acontecer, que você pode ter duas situações. Deixa eu fazer aqui um pouco maior. Você tem aqui a curva. Você pode ter duas situações. Aí você tem aqui o ponto R. Tá? Pode acontecer duas situações. Então, imagine que seu ponto R está aqui, você tem aqui o normal, está aqui o PR. Então, pode acontecer duas situações. Ou numa vizinhança do ponto, esse ponto aqui é o alfa de S0. Podem acontecer duas situações. Ou numa vizinhança aqui do alfa de S0, a curva está totalmente fora do círculo, ou pode acontecer uma situação assim. Se pegar um círculo bem maior, não ficou muito, o desenho ficou ruim, né? Deixa eu pegar o desenho dele que ficou melhor. Ó, a primeira situação é essa, que o traço da curva, que aqui está em laranja, ele está para essa curva aqui, ó, para esse círculo. Ela está fora. E para esse círculo maior, ela está dentro. Ok? Então, toda essa interpretação aqui que ele faz, ó, é para saber quando o traço da curva está dentro ou está fora desse círculo aqui, que aí vai chamar de círculo osculador. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Pega esse PR, pega um ponto dessa forma aqui, tá? O círculo osculador é o círculo que tem esse ponto aqui com esse raio, R0, com o raio 1 sobre a curvatura. No caso da curvatura ser positiva. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma função G de R, G de S. O R está parado aqui, tá? Então o centro do círculo osculador e o raio do círculo osculador. Ele vai pegar essa função aqui. Vai fazer uma continha. Aqui ele conclui que G de S0 é 0, G de S0 é 0, ou seja, S0 é um ponto crítico para G e ela se anula nesse ponto. Aqui, pessoal, tem um erro, que é o seguinte, que eu anotei aqui, é que, na verdade, G duas linhas de S0, ficou faltando um 2 aí, tá? Deixa eu pegar o desenho dele aqui,
G duas linhas de S0 não é isso aqui. G duas linhas de S0 é 2 vezes menos o que aparece aí. K de S0, R mais 1. Tá? A expressão da G duas linhas é isso daqui. Só que aí você tem que analisar. Aqui é uma conta, tá, pessoal? Essa G aqui, pessoal, você pode escrever isso aqui de uma maneira simplificada, mais simples de fazer conta. G de S é isso aqui, ó. É alfa de S menos P de R, alfa de S menos P de R, menos R ao quadrado. Então, G' de S, observe que esse camarada é igual a esse. Então, isso aqui fica 2 vezes alfa' de S, alfa de S menos PR. Isso aqui não depende de S, então é 0. Tá? E G duas linhas de S vai ser 2 vezes isso aqui que eu coloquei aqui. Menos K. Desculpa, aqui é menos R, K de S mais 1. Tá. Eu quero que vocês tentem fazer essa conta, tá? Porque queira ou não faz, só para eu dizer o que tá, é importante vocês tentarem fazer, se é que já não fizeram. Mas porque, apesar do erro, isso não é importante, porque o que vale aqui é fazer a análise do sinal desse camarada aqui. O 2 sendo positivo, observa o seguinte, o sinal disso aqui vai depender do sinal disso aqui. Se isso aqui é positivo ou se é negativo. E essa análise que ele faz aqui, ó. Se menos K de S0 R mais 1 for menor que 0, isso quer dizer que o R é menor que 1 sobre K de S0. E se menos K de S0R mais 1 for positivo, significa dizer que o R é maior que 1 sobre K de S0. Ou seja, se o raio for menor que isso aqui, ele vai concluir que G, nesse caso aqui, se isso aqui é menor que 0, então é porque isso é menor que 0. Se é menor que 0 é o ponto máximo, se é maior que 0 é o ponto mínimo, é a mesma análise lá do outro, tá? Queria que vocês tentassem fazer essa análise, tentar entender aqui, para a gente... Vocês tiveram algum problema aqui? Aqui foi esquisito porque ele calcular com essa expressão aqui fica um pouquinho ruim. Acho que é melhor isso aqui. Mas assim, pessoal, toda essa discussão aqui é obter essas duas expressões, essa e essa, e fazer essa análise aqui do sinal desse camarada aqui. Né? Que a gente já sabe, ó, G de S é 0. G' de S0 é 0. Então, S0 é ponto crítico. Então, você só tem que analisar agora o sinal disso aqui. Se isso aqui for positivo, S0 é ponto de mínimo. Se G duas linhas de S0 for negativo, S0 é ponto de máximo. E aí, em cada um dos casos, você está dentro ou está fora do círculo. Tá? Que é essa situação aqui. Ó. Ok? E aí ele faz aqui um exemplo para vocês fazerem. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Não. Pois é, eu quero que vocês dessem mais nessa sessão da interpretação para fazer essas contas mesmo. Eu quero que vocês tentem fazer a conta. Tá? Porque
de novo, acontece muito isso em matemática, pessoal. Às vezes o sujeito escreve, mas deixa muita conta para fazer. Isso é importante, vocês tentarem fazer as contas, tá? Achei melhor não fazer, mas próxima semana a gente faz. Se vocês não conseguirem, eu abro as contas com vocês para mostrar. Mas eu quero que vocês tentem antes, tá? Ok? Para a gente encerrar, pessoal, bom, próxima semana a gente vai abrir essas contas, ok? Vamos falar do teorema fundamental das curvas planas. Vou falar rapidamente do que se trata. O teorema fundamental das curvas planas, pessoal, diz basicamente isso, que se você tem um ponto, um vetor nesse ponto, um vetor e uma função com uma certa classe de diferenciabilidade, você sempre consegue uma curva passando por esse ponto com aquele vetor velocidade, esse vetor unitário, tá? E com aquela curvatura. Isso é o que a gente chama de problema de prescrição. Esse tipo de problema, como eu falei, para curvas ele já está resolvido, está bem estabelecido. Para superfícies você tem um teorema fundamental das superfícies também, que você consegue prescrever curvaturas, tá? Mas o problema de prescrição de curvatura em ambientes mais gerais, em ambientes riemannianos, dimensão mais alta, isso é um problema que ainda hoje o pessoal estuda, tá? Que é bem interessante. Que mais? Tinha outra coisa para falar para vocês e eu estou esquecendo. Estou bem esquecido esses dias. Sim, sobre a semana universitária, houve uma reunião ontem à tarde, o Macarius ficou de passar o posicionamento de como vai ser. Aparentemente, não vai ter apresentação de trabalhos, tá? A gente vai ver isso ainda, não está confirmado, mas vai haver alguma atividade, né? Vai ser feita alguma atividade. Vocês não vão apresentar trabalhos no sentido usual, porque, por conta da pandemia, não teve o mesmo movimento de monitoria, o grupo de estudo ficou parado um tempo, então a gente está decidindo ainda como vai ser. Tá? Mas a gente eu vou mantê-los informados. Mas, de qualquer forma, Diego e Juan, eu quero manter aquele planejamento de vocês terem, se for preciso vocês apresentarem, a gente já tem alguma coisa engatilhada para chegar na hora e não ter surpresas, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Próxima semana eu abro essas contas com vocês e falo o teorema das curvas planas e a gente encerra essa primeira parte, né, do capítulo 1 e acho que talvez sexta-feira já dê para entrar na parte de geometria global. Tudo que a gente fez até agora se trata de coisas locais. Curvatura é um conceito local, essa coisa do semiplano, de estar de um lado, estar do outro, é um conceito local, varia de ponto a ponto. Tá? E a gente vai passar a resultados globais, né, que é desigualdade isoperimétrica, teorema de Jordan, teorema de Schur, e mais umas coisinhas aí que porventura apareçam, ok? Então é isso, meus amigos, boa tarde e nos vemos quarta-feira às 14 horas, ok? Valeu, Jobs. Valeu, pessoal, até mais. Até mais.